O nosso querido Alexandre, que vai estar falando sobre... O título hoje é... A grama do vizinho, tá certo, eu já tinha lido ali, esqueci. A grama do vizinho. Exclamação, question mark, é mais verde do que a minha? Então a gente pede silêncio, por favor, sempre lembrando dos celulares mais uma vez. E a gente pede que a gente colabore com o nosso querido Alexandre aqui, para que ele possa fazer um trabalho nessa noite. Muito obrigado. Boa sorte. Consegue botar o som? Sim. Não dá para botar o som, né? Ok. Só me apaga a luz de lá e deixa só da frente, César, por favor. Isso, ótimo. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que é a luz do mundo, na verdade. E as casas religiosas só existem porque ele deixou esse exemplo maior para a gente. Para que vocês tenham uma ideia do peso e da responsabilidade que é de estar aqui na frente com palavras que precisam means emoções, precisam significar transformações, verdades, não angelitude, perfeição, porque não precisa ser perfeito para vir para cá falar. Mas é preciso que nós tenhamos uma postura de combate à nossa inferioridade, né? Na medida que ela apareça. Bom, hoje nós trouxemos um tema bem, ao certo ponto, engraçado, mas que significa muita coisa para toda a humanidade. Porque nós, por mais que não assumamos a condição de admiração excessiva ao outro, todos nós possuímos um pouco disso, pelo processo de comparação. Essa cena é interessante porque eu vou ler um poema primeiro de Fernando Pessoa, em que na época dele, um poeta brasileiro, ele diz o seguinte: tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentaria novas luminosidades às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. A vida é para nós o que concebemos dela. Para o rústico, cujo campo lhe é tudo, esse campo é um império. Para o César, o imperador, cujo império lhe ainda é pouco, esse império é apenas um campo. O pobre possui um império, o grande possui um campo. Na verdade, não possuímos mais do que as nossas próprias sensações.
Nelas, pois, que não no que elas veem, temos que fundamentar a realidade em nossas vidas. Então, Fernando Pessoa traz nesse poema, que vai ser analisado por uma outra poetisa gaúcha, ele revela uma beleza íntima. Opa, ficou romântico o troço. Não pode chorar, Tadinho. Enfim, não chorar. Então, o Fernando Pessoa, com essa poesia, mostra que o ser humano, dentro de si, tem um potencial belo e bonito, de muita luz, que está nebuloso para si próprio. Nós somos criados por Deus, em primeiro plano. E por ser criados por Deus, nós somos perfectíveis. Deus não cria seres imperfeitos. A nossa imperfeição simplesmente é fruto do nosso caminhar pelas reencarnações sucessivas. Então, quando nós temos a dimensão real da nossa genética divina, nós percebemos que nós trazemos, como o poeta Fernando falou, uma beleza tão linda que, se nós pudéssemos pôr na vida, pôr para fora, as estrelas brilhariam muito mais. O mundo seria mais amoroso, compassivo. As pessoas seriam mais humanas, menos indiferentes umas às outras, se nós puséssemos isso para fora. E por que será que nós não conseguimos colocar esse divino que existe em cada um de nós aqui presentes para fora? E essa imagem somos nós, crianças infantis, que não amadurecemos ainda. Ainda levamos o nosso teddy bear na mão, com os olhos voltados para as janelas da alma, que são os nossos olhos. E perceba que o nosso ambiente, no qual estamos pisando aqui, é verde. Tem muitas plantas, palmeiras, tem uma ave voando. Olha que coisa mais linda. Mas, ao mesmo tempo, ela demonstra uma nebulosidade, uma falta de nitidez. Por que será? Porque os nossos olhos estão voltados para o que está além das janelas, para o que não nos pertence, para uma outra realidade. Então nós não percebemos a beleza que existe dentro de cada um de nós. Então vem a pergunta: a grama do vizinho é sempre mais verde? Será que a grama do vizinho é sempre mais verde? Pode aumentar um pouquinho a música, Marcos. Tá bom. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde, coisíssima nenhuma. Quando a gente amadurece, quem de nós aqui pode dizer que já amadureceu? Alguns podem até dizer que sim, mas amadurecer espiritualmente é reconhecer-se como filho de Deus de verdade, entender o objetivo da vida, renascer com um propósito de crescimento e assumir uma postura ativa em relação à sua própria imperfeição. Isso é amadurecimento. Estamos todos no mesmo barco, porque esse mundo é um mundo perante o universo infinitamente inferior a muitos outros que existem, as moradas do Pai. É um mundo de provas e expiações em que todos nós reencarnamos neste mundo, neste barco, com o propósito de crescimento. Então a admiração alheia é fugitiva, porque precisamos admirar a nossa própria intimidade para podermos crescer, porque todos estamos no mesmo barco. Há no ar um certo queixume sem razões muito claras. Trazemos essa sensação intrínseca na nossa alma, essa sensação de que alguma coisa não está funcionando bem. Anos atrás, a cantora
Maria Lima compôs com seu irmão, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia: eu espero acontecimentos, só que quando anoitece, a festa é no outro apartamento. Passei a minha infância, a minha adolescência com essa sensação. A de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite. Olha que interessante. É uma das características da juventude. Considerar-se deslocado e impedido de ser feliz como os outros são, ou aparentam ser. Só que chega uma hora em que é preciso deixar de ficar tão ligado na grama do vizinho. A gente precisa olhar para a nossa vida, se apaixonar por ela, vivê-la com intensidade, com amor. As festas em outros apartamentos são fruto da nossa própria imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias. Os notáveis alardeiam muitas suas vitórias, mas falam um pouco das suas angústias, revelam um pouco suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas. Então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando, na verdade, a festa lá fora não está tão animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde, coisíssima. Estamos todos no mesmo barco, com motivos para dançar pela sala e também motivos para se refugiar no escuro alternadamente. Porque somos luz, mas também somos sombra. Todos nós. Não existe aquele que é apenas luz, que é feliz continuamente, a todo instante, a todo momento, que tem a melhor vida. Não, estamos todos no mesmo barco, no mundo de provas e expiações, em que todos precisamos vencer as nossas encrencas pessoais. Só que os motivos para se refugiar no escuro raramente são divulgados. Para consumo externo, todos são belos, lúcidos, íntegros, ricos e sedutores. Olha, é o protótipo do ser social. É o Facebook em pessoa. Todo mundo é lindo. Nessa era de exaltação de celebridades reais e inventadas, fica difícil mesmo achar que a vida da gente tem graça. Não é verdade? Mas nós temos, se quisermos, paz interior. Amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços, tudo isso vale ser incluído na nossa biografia. A nossa biografia, a nossa história, as nossas escolhas, as nossas realizações, independente do mundo. Ou será que é tão divertido passar 2 dias na Ilha de Caras, fotografando junto a todos os produtos dos patrocinadores? Ou compensa passar a vida comendo alface? Para ter o corpo que a profissão de um modelo exige? Hoje em dia é shake, né? Não é mais alface, agora é shake. Será tão gratificante ter um paparazzo à sua cola cada vez que você sai de casa?
estarão mesmo todos realizando 1 milhão de coisas interessantes enquanto você está sentado no sofá pintando as suas unhas do pé? Será que o mundo é tão lindo e maravilhoso que só você está pintando a unha do pé na sua sala? Por favor, não confundir a vida sensacional com a vida sensacionalista. As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento. É a nossa história. Texto escrito por Marta Medeiros, gaúcha de 47 anos, jornalista e poeta. Então ela traz uma interpretação direta, não superficial, porque se procurarmos a profundidade do texto, vamos ver que nós vivemos muitas vezes oscilando entre a curiosidade na vida alheia para melhor viver a nossa própria vida. Se nós pudéssemos dar um nome a esse impulso de curiosidade excessiva à vida alheia, como poderíamos chamar essa emoção? Quem se arrisca? Um nome para isso. Quando a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Será que é inveja? Uma palavra forte, né? Que quando perguntaram na bucha, a gente disse, não, eu não sou invejoso. De jeito nenhum. Ninguém. Uma invejinha branca, uma coisa, né, suave, nada demais. Mas você vê o quanto que nós vivemos num mundo em que a mídia, que as imagens, que a alegria, né, nos encantam, nos apaixonam, e a gente perde a nossa simplicidade, a nossa realidade, a nossa vida por conta disso. Tanto é que Allan Kardec, junto aos Espíritos, na pergunta 933 do Livro dos Espíritos, ele fala que a inveja e o ciúme estão juntos. Para os ciumentos? Quem é ciumento aqui? Alguém tem ciúme aqui? Alguém é ciumento aqui? Não. Ninguém, né? Para quem é ciumento, né? A inveja e o ciúme são dois vermes roedores. Olha como ele pega pesado nesse sentimento. Felizes são os que os desconhecem e que quando eles atacam, não há calma. E quando eles atacam, não há calma nem repouso possível para quem os porta. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em febre contínua. Desta forma, o homem passa a criar para si mesmo suplícios voluntários, criados por ele próprio, fazendo com que a terra seja um verdadeiro inferno. Então nós construímos com o descaso, com o descuido, porque veja bem, gente, a inveja é um sentimento que todo ser humano possui. Todo ser humano possui. Mas nós temos momentos de inveja ou nós podemos ser extremamente invejosos. Momentos de inveja é quando você admira o potencial de alguém. Por exemplo, eu sou um cantor e tem uma pessoa que toca muito bem piano. E eu olho, poderia tanto tocar piano como esse rapaz. Isso é um momento de inveja. Mas tudo bem, eu tenho outras vocações legais também. Eu canto. Deixa que ele participe da minha banda, me dê a alegria da sua vocação para juntos podermos construir a alegria através da música para as pessoas. Olha que visão diferenciada. Eu não preciso ter todas as virtudes do mundo. Eu tenho que ter consciência das minhas próprias virtudes. Porque isso vai me trazer felicidade e realização. E com isso eu vou saber dividir exatamente, eu vou conseguir viver em grupo, harmonicamente, porque eu vou agradecer a vocação individual de cada um para que juntos possamos viver
uma sociedade mais justa, mais consciente, mais responsável, mais cooperativa, mais unida, que um apoia o outro, que um sustenta o outro. Em que, em contrapartida, quando nós sentimos aquele momento de inveja e nos deixamos envolver por essa necessidade absurda de ter a vocação do outro, eu esqueço a minha própria vocação. E passo os meus dias, as minhas horas, os meses, os anos, construindo essas algemas que paralisam a minha vida na construção que me cabe como indivíduo, segundo as minhas próprias vocações. O sentimento de inveja, ele nasce de uma palavra, de um comportamento, que é a comparação. Quando nós começamos a comparar as situações, nós começamos a entrar num processo de admiração excessiva ao vida do outro, ao casamento do outro, ao trabalho do outro, ao status do outro, à beleza do outro, à bondade do outro. E aí, como lidar com essa comparação? Momentos de inveja são naturais. Precisamos retornar à nossa própria individualidade. Então nós temos dois tipos de comparação. A primeira, todo o processo comparativo inicia-se na família. Olha que interessante. Que em um ou outro momento nos foi apresentado alguém ou algum comportamento como modelo. Está vendo seu irmão? Ele sim faz o homework completo e rápido. Você, o que está acontecendo com... Você começa a criar no seu filho, perante o outro, o irmão, um sentimento de comparação que pode gerar o quê? Uma inveja. E se essa inveja for muito grande, ele vai, de madrugada, abrir a mochila do irmão para apagar o homework dele todinho. Fechar lá e... Nunca pensou, né? Pois é, maldade, né? Eu sou diabólico. Exemplo é comigo mesmo, o pessoal já me conhece. Não é isso? Então, e aí, o professor enaltece aquela criatura porque tira A sempre. Na incapacidade dos outros de ser como ele é, por questões de vocação, talvez tenhamos grandes artistas, músicos, filósofos, mas não catedráticos como aquele menino. Mas a sociedade elogia o catedrático como um ser maior, um ser modelo. E aí os menos favorecidos na parte de acadêmica têm o seu momento de inveja. E aí ele caçoa, faz bullying do nerd, bota óculos com chiclete no meio, com esparadrapo no meio, né? Assim, bota sardinha na bochecha faz caricaturas e zomba. E aí vai criando um movimento fruto da inveja criada pela própria sociedade, apresentando comportamentos de modelos. Não é isso? Aí chega a mulher e fala assim: você é um traste. Veja só o marido da fulana. Ele ser um homem bom. Não acontece isso? E vice-versa. Você é muito preguiçosa. Veja só a fulana de tal, esposa do não sei quem. Essa sim é uma mulher organizada, né? E aí a gente vai comparando pessoas e situações e deixando de apreciar a beleza individual de cada um. Todos somos capazes de ser felizes com aquilo que possuímos, sem desejar o que o outro possui. Somos capazes sim. Então, seguindo, todos se sentem tão envolvidos pelo processo que nunca se dão conta da sua existência. Na escola, há o mesmo sistema baseado na comparação. Busca-se pelo estímulo em que todo aluno está imerso, que se tende a alcançar o primeiro lugar, a classe mais adiantada, o melhor conjunto esportivo, a melhor nota. E assim vai.
criando modelos em todas as situações da vida. Esse é um tipo de comparação. Um outro tipo de comparação é uma comparação saudável. Qual seria? Muito pouco analisamos o nosso crescimento nos últimos tempos. Estamos melhores ou piores em termos sociais, psicológicos, financeiros, espirituais, morais. Na autocomparação, fortalecemos o nosso ponto de equilíbrio e passamos a nos dirigir de dentro de nós mesmos e não do ponto de vista dos outros. Seremos assim o ponto referencial, donos de nossa vida, e não mais temos os outros como ponto fundamental da nossa ânsia de viver. Esse procedimento realiza o encontro de nós conosco mesmos. Somos o nosso apoio e não buscamos sustento fora, porém dentro de nós. Olha que interessante. Mudar o outro é impossível. Trazer uma mensagem é interessante. Mas é tão bom poder trazer a reflexão transformativa que paulatinamente vai mudando os nossos valores. O maior propósito da palestra pública é esse. Não é trazer palavras lindas ou ser aplaudido. Não. É trazer saúde. É trazer elementos capazes de fazer com que cada um de nós aqui possa ir para casa e pensar: que tipo de vida eu estou levando? Quem sou eu de verdade? Quem sou eu? Quem está do meu lado? Quem é o meu filho? Quais são as minhas virtudes? O que eu gosto de fazer? A gente percebe com isso, gente. Então, passando aqui, só um pouco adiante, a gente percebe que aqui existimos para sermos não melhores do que os outros, mas para sermos melhores do que nós próprios. Esse é o grande objetivo da vida. Nós precisamos nos apaixonar pela vida, nos apaixonar pelo nosso cotidiano, nos apaixonar ao amanhecer, poder olhar seu rosto no espelho, se admirar, as rugas, passar um creme, limpar os olhos, pentear o cabelo. Se admirar é você, é o seu corpo. Agradecer a Deus sua saúde. Isso é trabalho. Abrir a geladeira e o que tiver, não importa a quantidade, a qualidade, mas fazer aquela mesa com carinho, com zelo, para a sua família. Se alimentar do pão com delicadeza, com tempo, saboreando aquele momento, com intensidade, aquilo é seu. Morar numa casa de 3, 4 quartos, com 6, 18 banheiros. Mulher gosta de banheiro, né? Lá. Não importa. Não importa você morar num palácio ou num quarto-sala. Aquilo é seu. Não importa que sua cama esteja forrada com um lençol de $200. Não importa é que você tenha que ter paixão pelas suas coisas. Gratidão pela vida. Compre seu lençol de $15. Forre sua cama. Deite sobre ela. Acaricie no seu cantinho. É o seu ninho. É o seu momento de descanso. É o seu canto. Zela pelo seu lar, pelo seu espaço. Não deixe que as coisas do mundo adentre porta adentro, porque ali é o seu refúgio. A gente acorda todo dia de manhã para a batalha do dia lá fora. E que bom chegar em casa e ter o nosso cantinho, a nossa cara, do nosso jeito, do nosso jeitinho. Nossa geladeira, sofazinho, dado por alguém, mas eu reformei, e eu limpo, e eu cuido. Sabe, é tão gostoso você apreciar a sua própria vida, o seu momento, as suas coisas. As pessoas que estão ao seu redor, abraça seu filho, dê ele amor, carinho, compreensão.
atendimento ao seu marido, à sua esposa. É tão bom você amanhecer o dia sorrindo e abraçar. E se houver alguma grosseria, você quebrar aquela atitude com uma atitude de paz, de harmonia. Nós precisamos construir isso em torno de nós. O mundo nos apresenta uma imagem fabulosa de alegria que não são verdadeiras. A real alegria de cada um é aquilo que cabe a cada um. É esse encontro consigo mesmo. Essa melhora diária, fruto do agradecimento pela vida. Mas eu não tenho saúde, Alexandre. Mas eu não estou numa cama em coma. Mas tem uma pessoa em coma. Ela vai renascer no mundo espiritual para uma nova caminhada. Tudo é belo. Nada é ruim na vida. Tudo é bom. Tudo é bom. Renascemos no mundo, neste barco chamado Terra, com o propósito de crescimento, para refazermos a nossa própria consciência perante as nossas próprias culpas, reencontrar pessoas, construir novas relações. Precisamos ser fortes e convictos nessa caminhada. Precisamos olhar a nossa grama. A vegetação que nos cativa. Isso tudo está dentro de nós, de cada um de nós. A liberdade representada pela águia voando, livre de conceitos e preconceitos construídos por uma sociedade que está crescendo também ainda. Quando nós semeamos atos de gratidão, a gente constrói um hábito, o nosso cotidiano. A gente constrói um cotidiano feliz. Não importa se a gente semeia um hábito, a gente colhe um caráter. A gente constrói um caráter, não um caráter angelical, mas um caráter guerreiro, um caráter tenaz, um caráter que quer vencer, não a vida, vencer a si próprio. E quando a gente semeia um caráter forte, tenaz, a gente constrói um destino. A gente constrói um destino. E esse destino, ninguém vai construir por nós. Ninguém. Sejamos como a águia. Almas livres, focadas no seu objetivo. Forte, tenaz. Que a paz do Mestre Jesus possa nos abençoar sempre. Que possamos sentir essas bênçãos e transformá-las em atitudes para a nossa própria felicidade. Que assim seja. Beleza.